Fala galera da comunicação visual, aqui quem está falando é Wagner, da Inkjet Assistência Técnica. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um recurso do Photoprint chamado panelização, tá? Que nada mais é do que o fatiamento da imagem para imprimir na impressora. Por exemplo, você vai imprimir um outdoor, ao invés de você fazer o fatiamento no CorelDRAW, você faz o fatiamento dentro do Photoprint, tá bom? Nessa versão aqui do Photoprint, que é a que eu estou usando, é idêntico a qualquer outro Photoprint, tá bom? Então, eu vou usar o driver aqui da DJI, essa XP2506D, tá? Para fazer essa demonstração. Primeiro de tudo, né? A gente vai trazer o arquivo para dentro do Photoprint. Esse caso aqui eu já deixei separado esse arquivo de outdoor, tá bom? Eu vou adicionar ele e vou começar a configurar para ver como é que vai ficar. Primeiro de tudo, a gente tem que configurar a saída do material, no caso, que é a largura do rolo de papel que a gente vai utilizar, né? No caso, se você for rodar outdoor, tá? A maioria absoluta do papel outdoor é 1,52, tá? Que é o que a gente vai começar configurando. A segunda etapa é a gente configurar a largura que vai ficar o material final. Nesse caso, seria um outdoor, seria 9 por 3. Porém, o outdoor, em geral, impressão de papel é impresso com 8,90 m, ok? A partir daqui você já tem uma ideia mais ou menos de como o material vai ser impresso dentro da largura de 1,52. Nesse caso aqui, eu quero tirar um zoom, dar um zoom para fora, para poder eu verificar como é que vai ficar na largura do papel. Eu clicando na ferramenta Zoom, ele vai ficar com o sinal de mais, né? Sinal de mais no ícone. Aí, para eu tirar o zoom, eu seguro o Ctrl, ele vai ficar com o sinal de menos, tá? Ele vai fazer isso aqui na imagem, tá? Dá para perceber aqui que ela ficou na borda da imagem, né? A impressão. Só que eu não quero que fique na borda do material, tá muito encostado. E no último painel ficou muito pequeno, né? Ficou menor. Eu quero redistribuir essa proporção do material, tá? Para isso, eu vou na aba Painel. A partir da aba Painel, você já tem uma ideia também de como ficou, né? Como vai ser o fatiamento. Nesse caso, ele fatiou automaticamente 6 painéis. Só que se você perceber, cada painel ficou com 1,51 m e o último painel ficou com 1,32 m. O painel 6 ficou com 1,32 m. Só que eu quero que todos fiquem com o mesmo tamanho igual. Ao invés de eu fazer manualmente essa redistribuição, eu posso utilizar o recurso colunas iguais, que é você clicando nesse botão, ele vai abrir a opção colunas iguais. Ele vai travar o redimensionamento dos painéis, ou das colunas. Ele redimensionou para 1,48 todos os painéis com o mesmo tamanho, tá bom? Se a gente verificar lá na aba Layout, você já dá para ver que ela ficou menor, né? Ficou um pouquinho mais fininha e cabendo perfeitamente dentro de 1,52 m com margem. E se você centralizar, né, fica mais nítido ainda a divisão que o Photoprint fez. Voltando para a aba Painel, eu consigo configurar aqui também a sobreposição. Aí você conversa com o aplicador para saber quanto de sobreposição ele vai querer. Em geral, se for adesivo, são 2 centímetros. Se for outdoor, é sem sobreposição, tá? Mas nesse caso, para exemplificar, eu vou botar 2 centímetros, tá? Aí ela vai manter os 6 painéis com a sobreposição de 2 centímetros em cima de cada painel. Tá bom? Nesse caso aqui, a gente vai configurar para continuar a configuração, só que para dar saída para o Photoprint, né? A partir daqui vamos verificar se ficou tudo certo, né? Ficou todos os painéis com o mesmo tamanho. Todos os 6 painéis com o mesmo tamanho, tá bom? A partir daqui a gente já pode dar saída para o Photoprint, né? E caso você queira eliminar um painel, caso você tenha perdido o painel 4, por exemplo, você pode
eliminar o restante dos painéis clicando com o botão direito. Ele vai eliminar os painéis e vai imprimir somente o que você deixou ativo, tá? Nesse caso, eu deixei ativo somente o painel 4. Vindo para a última tela, para a tela de painel, você vai ver que ela ficou somente imprimindo o painel 4. Nesse caso aqui, se eu quiser imprimir é o painel 4, 5 e 6, é só desmarcar, né? Dar 2 cliques para ele voltar para ficar visível. E se você for na aba de layout, vai confirmar que eles vão ficar visíveis, tá bom? É isso aí, galera. Basta dar um enviar, né, da saída para a máquina, que ela vai imprimir os painéis de forma correta. Tá bom? Um abraço.